Olá pessoal, CP750D Tape Deck produzido pela marca Polivox Clássica Nacional. Aqui equipamentos com alça e um deles não tem alça. Quer saber o motivo desse equipamento não ter alça? Assiste o vídeo aí até o final. Bom, outro dia eu postei essa foto, uma foto aqui desses equipamentos, e comentei lá na foto, por que o equipamento de cima não tem alça, né? Bom, eu tenho sim as alças para colocar nesse equipamento, mas aqui a gente tem 4 equipamentos com alças, as alças opcionais que vinham na época para esse equipamento ser introduzido na linha 5000, e aqui a gente tem um equipamento sem as alças. Por que ele está sem alça? Quer saber o porquê que ele não tem alça? Bom, então é isso. Nesse vídeo a gente vai comentar aqui, vou falar um pouco sobre a história desse tape deck, vou tentar falar o que eu sei, né, da história, porque o início dele é meio confuso, a gente não sabe exatamente de onde ele veio, mas a Polivox produziu esse equipamento aí de duas maneiras, né? Uma maneira que você poderia colocar na linha 5000, não conhece a linha 5000? Então provavelmente você não conhece esse canal, né? Então nesse canal a gente conversa sobre som vintage, nessa geração de equipamentos, marcas nacionais, importadas, a gente faz vídeo com comparativos, curiosidades como esse vídeo aqui, lives com bate-papo, conhecendo os equipamentos, compra de equipamento, venda de equipamento, tudo sobre essa geração, né? A geração que a gente chama de equipamentos vintage. Tem interesse em conhecer, em ter mais informações sobre essa geração? Inscreva-se no canal, ative o sininho que sempre quando eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. E não esquece de dar o like aí para ajudar. Então, lá no início, a Polivox, né, produziu os receivers, os amplificadores, e aí, conforme o tempo foi passando, nos 70, a necessidade de você introduzir na linha, né, a concorrente, a Gradiente já introduzia, a necessidade de introduzir um tape deck, um tocador de fitas, né, tocador gravador de fitas, era necessário, era importante. Então a Polivox, como não tem tecnologia, não tinha know-how, digamos assim, para produzir, nenhuma das empresas nacionais tinha, para produzir os tape decks, ela procurou um tape deck, assim como a gente fez com o JVC, no mercado para poder comprar, né, a tecnologia e introduzir na sua linha de equipamentos dos anos 70. E o escolhido foi aqui o CP750D. Na verdade, a história do CP750D é meio complexa e confusa, na minha opinião. Até o dia de hoje, o que eu sei, eu vou comentar nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Então, para introduzir aqui junto, colocar junto com seus receivers, ela trouxe esse tape deck. Esse tape deck, na teoria, seria Alpine Alpage. Por quê? Porque os outros tape decks que a Polivox trouxe depois desse, todos eles são Alpine Alpage. O que veio depois desse, que é o 850D, ele existe um outro equipamento similar, exatamente igual da Alpine. Agora, esse equipamento aqui, eu realmente nunca vi um equipamento desse escrito Alpine. Eu já vi um desses equipamentos aqui. O mais famoso, na verdade, é um equipamento que você tem aí, que se encontra no YouTube, onde a pessoa pega e coloca uma plaquinha pendrive aqui, que se chama Palladium, né? Então um tape deck igual, com plaquinha escrito Palladium. Mas a gente sabe que esse equipamento aqui tem equipamentos iguais, digamos assim, CCE, Studio 660, Philips, né? Então tem outras marcas que também pegaram essa base e fabricaram aqui no Brasil. Então, certeza absoluta que esse equipamento é Alpine Alpage, não tem. O que eu acho é que a Alpine ou a Alpage ou alguma outra marca japonesa produziu esse equipamento e não introduziu na sua marca, né? Não introduziu com a marca oficial Alpine Alpage, para que outras marcas comprassem e aí introduzisse e colocasse aqui o seu nome nesse equipamento. Eu acho que é isso, assim como a Polivox fez, a Philips fez, a Palladium fez. Mas depois, os que vieram depois, a Alpine Alpage começou a colocar o seu próprio nome. É isso que eu acho que aconteceu, tá? Então, no início, a Polivox trazia os tapes para colocar junto com o seu receiver de caixa de madeira ainda, né? Com acabamento de madeira. Esse é o PR2200, mas poderia vir com 1800 ou talvez com o PR150, com o PR1500. Então, sim, né? Você poderia comprar lá na metade dos anos 70 um receiver Polivox com um tape deck 750D.
Bom, e a nossa consagrada indústria nacional dos anos 70, sempre querendo aprimorar, fazer coisas melhores, a Polivox lançou aqui o Power Amplificador PM5000, o Pré-Amplificador CM5000, aí ela trouxe também um sintonizador, o TP5000, e era um conjunto, mas ele também precisava de um tape deck. Precisava de um tape deck para ser colocado nesse conjunto. E qual que era o que a Polivox disponibilizava? O 750D. Então o 750D, você percebeu lá que ele não tinha as abas, mas toda a linha 5000 ela tem aba, não é adaptada, né? A aba está dentro dela mesmo, está nela mesmo, porque era uma tendência, porque era um equipamento que a gente chamava de semi-profissional. Então você tinha todos os equipamentos com as alças, com as laterais para fazer furação em rack, menos o tape deck, que infelizmente não tinha. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a Polivox introduziu o sistema de aba. Então quer dizer o quê? Uma alça auxiliar, que chamava, né? Então essas alças elas eram adaptadas aqui no tape deck que ela já tinha, né? Óbvio, ela não ia pegar e produzir um equipamento com um painel alongado, assim como ela fez no 150M, né, que é desse mesmo equipamento, só que para receiver, ela não ia pegar e simplesmente pegar um equipamento desse e começar a produzir com a aba, assim como esses equipamentos aqui, porque ela já tinha esse equipamento aí. Então era muito mais fácil ela pegar simplesmente, fazia as alças e você adaptava no teu equipamento antigo, você mantinha uma produção mais barata, digamos assim, tá? E inclusive muita gente falou lá no vídeo, pô, então o teu equipamento é o 150M. Não, o 150M ele não vem com alça de maneira nenhuma, porque ele vem com o painel alongado e você não consegue pôr a alça. Aquele equipamento lá, não, você vai ver daqui a pouco, ele tem o painel normal, tá? Tá, César, tudo bem. E por que esse equipamento não pode pôr alça? Por que esse pode e esse não pode? Bom, todo mundo conhece as diferenças do equipamento de primeira geração da Polivox, letra de pé, segunda geração, letra deitada, com o caramujinho, símbolo da Polivox. Mas nessa versão que a gente tem uma diferença maior também, ó, perceba. Tá? Inclusive, é por isso que os equipamentos da Palladium, a gente pode imaginar o que aconteceu. Vou deixar uma foto desse Palladium aqui para você olhar. E a única diferença do Palladium para esse equipamento aqui é justamente o compartimento de fita, certo? Se olhar lá, ele é diferente, ele não é assim parafusado. Eu acredito que provavelmente a empresa mandava os equipamentos e essa parte, tá, do acrílico e do acabamento frontal da tampa, talvez cada empresa fizesse de uma maneira diferente. A CCE é de um jeito, os Philips é de outro jeito, o Palladium é de outro jeito, então pode ser, tá? E aí, a primeira versão, com letras de pé da Polivox, veio com os parafusos mais centralizados. Inclusive, eu já vi uma versão, cara, assim... Então hoje é muito difícil de se dizer o que era o que não era original, tá? Porque hoje existe muita gambiarra, gente que coloca essa aqui, essa ali, essa parte ali, essa parte aqui, então é muito difícil. Coisas que foram mudadas depois desses equipamentos saírem de fábrica, né? Então para você ter certeza que isso aqui saiu de fábrica assim, tem várias coisas, eu sempre comento no meu canal que você tem que observar para saber se é ou não é. Bom, então esse equipamento aqui, ele saiu com os parafusos da tampa mais centralizados, percebe que aqui ele é mais distante, e existe uma versão até com parafuso fenda aqui, tá? Sim, eu já vi o original parafuso fenda. Mas então quando você pega um equipamento assim, que você tem esse acrílico com o painel mais... com os dois botões aqui, os dois parafusos do acrílico mais centralizado, normalmente ele é letra de pé e primeira geração. Então esse equipamento aqui provavelmente é um equipamento que veio lá no início, para simplesmente acompanhar os receivers, e que não tem nada a ver com esse equipamento que foi já preparado para receber as alças. Consegue entender? Então, esse equipamento aqui ele é diferenciado. E agora eu vou mostrar a diferença aí, né? Que justamente por isso que ele não pode ter alças. Vamos lá. Bom, tá aqui então a diferença, ó. Você perceba que para mim adaptar a alça, essa aqui é uma alça original, você precisa, além do parafuso original, que é da furação original, certo? Você precisa também de um parafuso aqui em cima, para poder dar sustento, suporte à alça. Então você tem um aqui e um aqui. E se você pegar esse equipamento, ele não tem. Ele não tem o furo aqui
na tampa para poder. E a tampa original, esse equipamento aqui é um original, tanto é que eu já deixei ele aberto, vou abrir aqui pra gente ver se tem aqui o suporte do parafuso. Vamos lá? Mas então a diferença é essa, ó, tá? A tampa, os equipamentos mais recentes, ele vem já com a furação para a alça, e os primeiros que vieram com os receivers não tem, eles não foram preparados, não se sabia que iria precisar das alças, então ele vem com essa tampa fechada. E aí os equipamentos já vinham preparados para a alça, ó, perceba, aqui lá você viu tampa fechada, e aqui você tem um com as furação normal, na verdade esse aqui é um adaptado aqui, plaquinha, mas ó, então aqui você tem um equipamento normal que ele vinha já com a furação para você colocar a alça. Então esse equipamento aqui, mais recente, que veio depois, ele já veio preparado para você encaixar as alças aqui, tanto é que ele vinha com esse acabamento aqui, ó, né, assim. Então ele vinha assim, quero botar a alça, tirava o acabamento, vinha com a furação, não vou tirar agora aqui, vou acabar quebrando. Então ele vinha com a furação que você poderia pôr as alças aqui. Já os primeiros eles não eram, nem se pensava em pôr alça. César, mas é só trocar a tampa. Tira a tampa de um, põe aqui que você põe a alça nele. Negativo. Porque ele não tem nem o suporte da alça aqui, pessoal. Olha lá, ó. Aqui tá a furação original, os dois parafusos. E aqui, onde você viu aquele buraco lá, onde tem esse buraco aqui, onde você conecta o terceiro parafuso, ele não tem aqui o suporte. Tá? Quando você pega um equipamento desse daqui aberto, pena que não tem nenhum aberto, ele tem aqui um furo, certo? E uma bucha aqui onde tem a rosca, que você consegue pôr. Então esse equipamento aqui, inclusive, né, um parênteses aqui, inclusive eu ia tirar a tampa desse, falei assim, não, vou tirar a tampa desse e que tá melhor, vou passar para um outro. Não, né? Isso é uma coisa que, por isso que eu não gosto de tirar de um e pôr no outro, porque você perderia. Imagina se eu tiro a tampa que está totalmente fechada e ponho para cá e ponho uma tampa aberta aqui. Por mais que eu tenha feito isso, eu ia ver que ia dar problema, porque mesmo tendo buraco aqui, você não tem onde pôr o parafuso aqui, não tem. Então os primeiros equipamentos saíram com estrutura para não receber a alça mesmo. E é por isso que esse equipamento, quando eu postei lá a foto e comentei, ele não pode ter alça mesmo, não tem como pôr alça, não tem como adaptar a alça. Então se você quer comprar um equipamento com esse tipo de furação aqui, nem todos, pessoal, nem todos os que estão escritos de pé tem esse tipo de furação, e não tem, porque óbvio, esse equipamento aqui provavelmente é um dos primeiros. Depois a Polivox começou a adaptar aqui o sistema da alça, daí pode ter vindo com esses parafusos juntos, depois separou, depois mudou o logo. Então existem alguns equipamentos que estão no meio disso aí. Então, uma dica é o seguinte, quando você vai substituir uma parte do equipamento, que nem aqui, ó, tem vários, né? Quero tirar desse, pôr nesse, tirar desse, pôr nesse. Toma cuidado porque às vezes a peça que está naquele lá embaixo não é totalmente compatível com o que está aqui em cima, né? Como eu disse, eu citei a parte da tampa. Toma cuidado. E olha a curiosidade aqui, ó. Furação normal. E a CCE, em vez de fazer aquele furinho e adaptar lá o parafuso, ela abriu a tampa completamente, ó. Né? Então ela fez um vinco grande aqui na tampa, fez a furação lá, porque esse aqui é o Studio 660, que é basicamente o 750D com view trocado e tudo mais, algumas diferenças. Mas para adaptar a alça nesse equipamento aqui, porque sim, né, a linha Studio 660 da CCE também vinha com alça, então foi feito aqui um vinco maior na tampa e o furo lá, ó. Tá, César, e agora o que você vai fazer? Não dá para pôr alça nesse equipamento, o que você pode fazer? Eu poderia pegar uma sucata de 750D, uma carcaça e tirar o painel, ó. Perceba, esse aqui tem a furação para alça, né? Ou poderia simplesmente furar aqui, usar essa lateral como gabarito, pôr aqui na lateral, furar e fazer o furo. Mas vou repetir, né? Mudar a característica original do equipamento desse, eu acho um erro muito grave. Principalmente aqui no meu caso, que já tenho os equipamentos com alça, e tem o receiver ali, né? Tem o receiver que esse equipamento era conjunto do receiver. Então é muito mais interessante simplesmente pegar esse equipamento e usar ele como um exemplo de como vinham os equipamentos em cima lá do receiver, do que furar ele aqui e colocar um monte de equipamento, tudo com alça,
sendo que esse equipamento aqui ele não é preparado para alça. E isso é uma coisa que a gente vê muito sendo feita hoje, né? As pessoas adaptam qualquer tipo de alça, alça réplica, e aí vão furando equipamento, vão metendo broca, vão furando. Uma coisa que acontece muito é tipo alça assim, a pessoa monta lá a alça, mas ela não é específico para o equipamento. Aí pega aquela alça lá, que é padrão para qualquer um, que é feito de uma maneira só, tenta pôr no equipamento, não cabe não, mete furo e põe os parafusos. Cara, isso eu acho uma coisa abominável, digamos assim. Então esse equipamento aqui, o futuro dele qual é? É ficar mesmo sem alça e ser usado como exemplo lá em cima do PR2200 mesmo. Então é isso aí, pessoal. Hoje você viu aí a diferença entre a primeira versão do 750D e a segunda geração, respondendo a pergunta que eu fiz aqui no setor da comunidade do canal e também lá no álbum de caras eu também fiz. Vou deixar esse link desse vídeo lá para o pessoal ver qual é realmente a situação. Muita gente acertou, muita gente errou, muita gente achou que esse daqui era o equipamento com painel alongado. Não. Perceba, ele é o mesmo equipamento, eu já disse e vou repetir novamente, não tem painel alugado, é só o 150M, e em breve eu vou postar um vídeo do 850D, que também tem várias curiosidades, ok? Então tudo que eu disse nesse vídeo, se você tem alguma informação a agregar, ou até mesmo alguma informação errada que eu disse aqui, deixa aí nos comentários, a gente continua conversando nos comentários sobre essa geração, porque a gente sabe, né, que é muito difícil ter assim uma informação correta às vezes, porque não tem nenhum tipo de lugar onde você possa simplesmente buscar isso aí, né? Normalmente a gente busca onde? Nos próprios equipamentos, e ainda assim, conforme o tempo vai passando, fica cada vez mais difícil, porque as pessoas vão fazendo adaptação, vão tirando de um, pondo em outro, tirando e pondo em outro, e isso aí é bem complicado. Então é isso, gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para outros vídeos de curiosidades e tudo sobre essa geração de equipamentos. É isso aí, não esqueça de deixar um comentário aí. É isso aí, valeu. Vou deixar aqui no meio do vídeo, né, como você já viu, a foto do Palladium, para você ver aqui a tampa diferente. E também vou deixar aqui no final o vídeo de demonstração do cidadão lá com MP3, com equipamento igualzinho a esse, escrito Palladium. Veja bem, vou tentar deixar. Se caso der direitos autorais, eu vou cortar, tá? Mas qualquer coisa vai estar aí no final.